Joga o slide aí, por favor. João, capítulo 3. João, capítulo de número 3. Enquanto isso, já ficou projetado ali, pelo menos parcialmente, né, o nosso tema de estudo bíblico para o mês de dezembro. Nós estaremos na Escola Bíblica Dominical, que está sendo só online por enquanto. Em breve esperamos poder voltar presencial. Nesse mês de dezembro, o nosso tema será descanso e férias. Princípios bíblicos para uma vida saudável. Vamos estudar juntos a palavra do Senhor e ver o que ela nos ensina sobre esse tema. Então, participem. João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Amém. Só a introdução para podermos agilizar, mas mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passar por todo o texto que envolve essa narrativa. Perceba, o texto inicia falando a respeito de alguém que foi ao encontro de Jesus. E, de certa forma, todos nós fazemos isso. Todos nós nos movimentamos, providenciamos uma forma de entrarmos em contato com o nosso Senhor. Alguns utilizam expressões desse tipo, buscar ao Senhor, envolver com o Senhor. Na verdade, nós sabemos que Deus habita em nós na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na vida de todo aquele que é convertido. Mas quando falamos de buscar a Deus, falamos de nos envolvermos mais ativamente com as coisas dele, com o seu reino, a sua justiça e as demais coisas. Por exemplo, você que está participando desse culto nesse momento, seja presencial ou online, você está buscando a Deus. Você está dedicando um tempo exclusivo para Ele. É um tempo de dedicação a Ele. E essa história aqui certamente tem muito a nos ensinar. O texto fala que este homem chamado Nicodemos, ele era um fariseu. Diz o texto que ele era um dos principais dos judeus. E então, perceba que ele era alguém importante, alguém bem conhecido. Um estudo mais aprofundado nas Escrituras a respeito dele vai nos revelar que Nicodemos, ele fazia parte do Sinédrio, que era a reunião dos principais líderes religiosos daquele povo. Ele era um escriba, ele era um estudante, um intérprete da lei de Deus. Ele conhecia bem as Escrituras. Ele era alguém muito dedicado, alguém bem religioso. Na verdade, os fariseus, naquela época, eles estavam certos em muitas coisas. Não podemos, de cara, recriminar tudo deles. Por exemplo, alguns conhecimentos, como do decreto divino, da responsabilidade moral do homem, da imortalidade, da ressurreição do corpo, da existência de espíritos, das recompensas e punições na vida futura. Todas essas coisas eles entendiam corretamente. Só que eles falhavam num ponto crucial. Eles exteriorizavam a religião.
Para eles, a vida com Deus, a obediência a Deus, se resumia em cumprir certas regras religiosas. Então, se a pessoa era religioso, cumpria aqueles detalhes ali do culto daquela época, da presença nas igrejas, no templo, nas sinagogas, fazia os sacrifícios, as oferendas, observava aquelas coisas que eram impuras e as que não eram, enfim, todas aquelas leis do Antigo Testamento e mais as que eles acrescentavam, aí sim ele seria um bom religioso. Isso resumia a salvação naquela época, na visão dos fariseus, a uma salvação por obras. E é por isso que Jesus Cristo combateu firmemente os fariseus, chamando eles de hipócritas, porque eles estavam vendo a salvação, vendo o relacionamento com Deus como o cumprimento de certas regras. Isso transformaria a salvação por obras, e a salvação é pela graça. E veja então a história aqui, o episódio aqui vai nos revelar isso. Diz o texto que de noite, verso 2, este homem vai ao encontro de Jesus. E ao dizer que é de noite, provavelmente revela um certo medo da parte de Nicodemos em se expor. Se os seus companheiros ali vissem ele indo lá ao encontro de Jesus, poderiam questionar, mas ele não resistiu a isso, vai de forma furtiva, oculta, se encontrar com Jesus. Ao encontrar, ele questiona: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Observe, ao declarar isso, parece de primeira mão uma certa bajulação, né? Fazendo algum elogio. Sabemos que o Senhor é mestre da parte de Deus, mas de outra forma podemos observar que ele estava ali já sendo convencido de que Jesus seria realmente o Cristo. Ao passo que os fariseus, na sua maioria, não estavam reconhecendo isso, podemos pensar que Nicodemos estava aqui sendo movido pelo Espírito de Deus a reconhecer isso. Ele está ali, olha, ninguém pode fazer isso se não for por Deus. Então, o Senhor está fazendo isso certamente através de Deus. Jesus, ele responde de uma forma abrupta, verso 3, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Observe que a resposta de Jesus nem tem a ver com o comentário que Nicodemos havia feito. Nicodemos nem chegou a perguntar nada, ele só fez um comentário e Jesus já entrou com essa declaração contundente. Na verdade, o que Jesus está fazendo aqui é tocando no ponto crucial que estava no mais profundo do coração daquele homem que estava ali diante dele. Aquele homem, alguém que conhecia a fé, que conhecia a palavra de Deus, que era zeloso pelas obras de Deus, que conhecia todas as profecias, que procurava se dedicar ali de alguma forma e achando, estando convencido de que estava fazendo certo, agora ele começa a ficar confuso, mas será que é isso mesmo? Esse que está aí dizendo ser o Messias, ele está ensinando diferente, está confrontando a nossa maneira de agir?
E Jesus já chega e já vai direto ao ponto. Olha, Nicodemos, o negócio é o seguinte: se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. No fundo, esse era o dilema deste homem. E lembra quando Jesus confronta um jovem rico? E aquele jovem rico tinha o desejo de ser salvo. Mestre, o que farei para herdar o reino dos céus? E Jesus fala, olha, vai direto ao ponto também que mexia com ele. Pega o que tem, vende, dá aos pobres, vem e segue-me. E aqui alguns comentaristas dizem que, tal como aquele jovem rico, Nicodemos seria o velho rico. Alguém que também está desejoso de conseguir entrar no reino dos céus, que está querendo sim ganhar, conquistar, fazer parte desse reino dos céus. E é por isso que Jesus não perde tempo dando voltas ou entrando no diálogo dele. Jesus já vai e fala direto: olha, o que é necessário para você é isso, nascer de novo. Verso de número 4, Nicodemos então questiona: como é que pode um homem nascer sendo já velho? Porventura poderia voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Perceba que ele, ao falar isso daqui, ele demonstra não ter nenhum entendimento do que seja esse argumento, essa ideia de novo nascimento. Porque o Antigo Testamento não nos fala a respeito disso. E Jesus vem trazendo essa transformação, essa dedicação a Deus, comparada com esse novo nascimento. Por isso ele, perceba, não estamos falando de uma pessoa ignorante. Ele era uma pessoa culta, entendida, ele era professor. Os escribas, eles estudavam a fundo as Escrituras para ensinar para as outras pessoas. Ele é uma pessoa esclarecida, inteligente, estudada, culta, e ele, ao ouvir falar isso, ele vem com uma pergunta aqui que para nós soa como uma ignorância total. Ele está questionando assim, um nascimento realmente físico. A pessoa já velha poder voltar a ser criança, voltar dentro da barriga, do útero da mãe para nascer de novo. Verso 5, Jesus então responde: em verdade te digo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então aqui Jesus explica o que vem a ser esse nascer de novo. É nascer da água e nascer do Espírito. Pois bem, o que vem a ser isso? No próprio Evangelho aqui, no capítulo 1 de João, no verso 32, diz assim: e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, ao se referir ao batismo com água, ele está falando do batismo como nós o conhecemos, como nós realizamos.
quando uma pessoa deseja se tornar discípulo de Jesus, nós preparamos ela, dando o entendimento básico das Escrituras, e ela comparece num dia de culto e ali é batizada. A partir daquele momento, ela professa a sua fé e se torna membro da igreja, se torna discípulo de Jesus. O batismo com água foi estipulado pelo próprio Senhor Jesus. Ide por todo o mundo, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes todas as coisas. É Jesus quem estabelece o batismo como um sinal visível, como uma cerimônia que marca o momento que aquela pessoa passa a fazer parte do seu corpo, da sua igreja. Todos os discípulos de Jesus passam por esse momento. É um momento notório, é um momento público. E talvez a mensagem de Jesus que mais se encaixaria com respeito à questão do batismo, e toda vez que eu realizo o batismo, eu cito essa passagem, quando ele diz assim, olha, aquele que se envergonhar de mim diante do mundo, eu me envergonharei diante do meu Pai. Mas aquele que me confessar diante desse mundo, eu o confessarei diante do meu Pai. O batismo é um ato público, aonde a pessoa consegue encarar todos os demais e dizer assim, olha, eu agora sou discípulo de Jesus, eu sou cristão. Então, o batismo com água tem a ver com a nossa fé, o nosso testemunho, a coragem de assumir diante da sociedade que somos seus seguidores, que somos seus discípulos. Uma sociedade corrupta, que não é de hoje, que muitas vezes zomba, critica os seguidores do Senhor. Tantas épocas onde houveram perseguições, e ainda podemos dizer que tem. E quando ele fala a respeito do Espírito, ele se refere ao batismo com o Espírito Santo, como no texto que nós falamos de João, capítulo 1, verso 33, e eu sei que esse termo, batismo com o Espírito Santo, gera uma certa polêmica no meio evangélico, mas quando se fala a respeito disso, a Bíblia mostra que é a presença do Espírito de Deus em nós. E a presença do Espírito de Deus em nós só é possível por conta da obra de Jesus Cristo. Jesus veio a este mundo, morreu naquela cruz, conquistando a nossa salvação. O Espírito vem como consolador, convence do pecado, do juízo, da justiça, nos tira das trevas, nos traz para a luz e passa a habitar em nós. E então agora temos o Espírito em nós, o selo da promessa, que clama, Abba, Pai, que nos dá entendimento, que nos ilumina, que nos consola, nos ensinando todas as coisas, nos revelando todas as coisas. Então, dois distintivos daqueles que são salvos: nascer da água, declarar publicamente a sua fé, assumir diante da sociedade, diante da igreja, diante da sua família, diante dos seus amigos, dos seus colegas, que você é um cristão, que você é um seguidor de Jesus. Não se envergonhar do Evangelho, e nascer do Espírito, ser verdadeiramente convertido. William Hendrickson diz o seguinte a respeito disso:
O significado evidente, pois, é este: não é suficiente ser batizado com água. O sinal é valioso, de fato. É de grande importância, tanto como preparação ou representação vívida, quanto como selo. Porém, o sinal deve ser acompanhado daquilo que ele representa, a obra purificadora do Espírito Santo. E esta que é absolutamente necessária para que alguém seja salvo. Quanto a isso, observe que nos próximos versículos não lemos mais sobre o nascimento da água, mas apenas sobre o nascimento do Espírito, que é o realmente essencial. A obra purificadora do Espírito Santo não termina até que o crente entra nos céus. Então, queridos, veja, Jesus fala para ele: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Todos nós fomos criados por Deus, mas aqueles que são realmente transformados, convertidos pelo Senhor, agora possuem um novo nascimento, não apenas esse nascimento visível, mas também aquele que é realizado pelo próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Isso Jesus está falando para esse homem religioso, para esse homem conhecedor das Escrituras, mas que estava ali vazio, se sentindo vazio, desejoso de conhecer melhor a Deus. Verso 7. Não te admires de eu dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Veja, ele faz uma comparação aqui entre a ação do Espírito Santo e a ação do vento. Como o vento nós não percebemos, nós não enxergamos, nós sentimos o seu efeito, mas não temos controle sobre ele. Por mais que tentemos alguns artifícios, não se consegue controlar o vento. A não ser a Dilma, né, que quer armazenar, né? Eu não podia perder a piada, desculpa. Mas a comparação de Jesus é fantástica, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. E então ele ilustra dessa forma como aquele que tem todo o poder e toda a liberdade, que não depende de nós e nós não podemos ordenar. Certas pessoas que ficam ordenando e tomando posse e exigindo coisa e tal, ele é Deus, ele é o Senhor, e ele é quem age em nós e age quando quer, como quer, da forma que ele quer, sopra onde quer, age em quem ele deseja. Ele é o Senhor. E então, a partir do verso 9, Nicodemos questiona novamente: como pode suceder isso? Como que isso pode acontecer? E Jesus, mais uma vez, questiona ele: olha, você é mestre aqui em Israel. Perceba, você é mestre em Israel e você não entende essas coisas. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem
seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Jesus questiona aquele homem. E todos nós somos confrontados, questionados também pelo Senhor. Eu já conversei com tantas pessoas instruídas, estudadas, inteligentes, e que não conseguem compreender o Evangelho de Jesus. A Bíblia não se discerne, não se entende como se entende um livro de filosofia, de química, de matemática. Aqui nós temos verdades espirituais, verdades eternas, que somente pode ser entendidas se o Espírito Santo abrir o nosso entendimento. Se o Espírito Santo nos der condições de ler e entender. Então, se você consegue, é porque certamente Ele está te revelando, Ele está te ensinando. Se você tem dificuldade, então ore, peça a Deus: Senhor, me ensina, Senhor, me mostre, Senhor, me dá condição de entender, porque é a palavra do Senhor e eu sou o seu discípulo, eu preciso entender. Busque esse entendimento da parte de Deus. O texto faz menção aqui de algo que eu preciso explicar, senão fica meio perdido. Ele fala, verso 14, do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui nós temos material para fazer um estudo bíblico muito bom, mas de forma bem rápida aqui, esse texto você encontra lá em Números, capítulo 21, diz assim o verso 8 e 9, disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a olhar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se essa pessoa olhava para a serpente de bronze, sarava. Então, veja só, o que aconteceu naquela época? Eles estavam num lugar com muitas cobras, muitas serpentes, pessoas morrendo, sendo picadas, e então Moisés busca o Senhor, consulta o Senhor, e o Senhor orienta dessa forma: olha, faz uma serpente de bronze, põe aí numa vara e coloca num lugar alto, e quando uma pessoa for mordida, aquela pessoa olha para aquela serpente de bronze e ficará curado. E assim foi. E agora, observa a comparação. Da mesma maneira que foi dessa forma lá no Antigo Testamento, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Jesus, o Filho do Homem, né, o título aqui dado a Jesus pela sua humanidade, foi levantado naquela cruz. E todos que olharem para ele, olharem no sentido de buscar, olhar no sentido de ver nele o Salvador, terá a vida eterna. E me permita mais uma vez observar o comentarista. Ele diz a respeito do tipo e do antitipo, eu já até coloquei um estudo sobre isso no site da igreja. Quando nós olhamos tantos personagens no Antigo Testamento, por exemplo, quando você lê a história de José no Egito, José é um tipo de Cristo, alguém que simbolizava Cristo. Então ele era o tipo e Jesus o antitipo. Pois bem, em Números, o povo estava face a face com a morte física. Em João, a humanidade está exposta à morte eterna por causa do pecado. Lá em Números é o tipo que é levantado nessa serpente de bronze, e ela tem esse poder para curar.
ela aponta para o futuro, para Cristo. Ele tem todo o poder. Em Números, a ênfase está na cura física, mas aqui em João, a ênfase está na vida espiritual, na vida eterna, que é concedida a quem deposita sua confiança naquele que é levantado na cruz do madeiro. Então, o próprio Senhor Jesus é quem traz à tona essa comparação, queridos. E Jesus, repito, está falando isso para um homem conhecedor das Escrituras. Está falando para Nicodemos. E aqui nos colocamos no lugar de Nicodemos, porque somos conhecedores das Escrituras. Porque, de certa forma, somos religiosos. E eu tenho alertado a toda a igreja, nos sermões, nos estudos bíblicos e nos devocionais, para que acordemos, para que venhamos a buscar a Deus com mais ênfase, que voltemos ao primeiro amor, para não corrermos o risco de esfriarmos na nossa fé, de enfraquecermos no nosso amor ao Senhor, que venhamos a olhar para Cristo, porque é Ele o nosso Senhor e Salvador. Nicodemos foi confrontado por Jesus diretamente. Nicodemos, você precisa nascer de novo, porque a salvação é só através de uma transformação profunda na vida. É uma nova vida, é uma nova criatura que deve surgir. Não são meros atos religiosos. Nicodemos, você é um bom religioso, mas você ainda não conhece a verdadeira salvação. Não é por obras, Nicodemos, é pela graça do Senhor Jesus. Concluindo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você que me ouve, você já nasceu de novo? Você é um adorador que adora ao Senhor em espírito e em verdade? Tem certeza? Se o Senhor voltar agora ou te chamar, você está pronto para encontrar com Ele? Para entrar no reino eterno? Veja, ele chama a Nicodemos e a todos nós para entendermos, para acreditarmos e para vivermos isso. 3 dimensões, 3 etapas que devem estar presentes na nossa vida. Primeiro, nós precisamos entender. Isso precisa tomar lugar na nossa mente, no nosso entendimento. Segundo, isso precisa descer para o coração. Nós precisamos acreditar, precisamos amar, precisamos encarnar isso, viver isso. E terceiro, isso tem que gerar mudança na nossa vida, em como vamos agir na nossa casa, no nosso trabalho, no restante de tudo que formos fazer. É vivermos a fé, é vivermos com Cristo. Então, se ele fala desse nascimento, ele está falando de vida, da forma com que vamos viver, uma nova vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, bendito seja o teu nome. Pai querido, nós queremos sim, ó Deus, viver a plenitude do teu evangelho. Perdoa nossas falhas, abre o nosso entendimento, Espírito Santo de Deus.
O Senhor sopra onde quer, age como quer e quando quer. Eis-nos aqui, ó Deus, fala conosco, muda a nossa vida, muda a nossa história, renove, Senhor, dentro de nós um espírito inabalável. Livra-nos, ó Deus, de todo engano, de toda frieza. Aqueles que estão desanimados, que o Senhor mude isso, renove para a glória do teu santo nome, Pai. Que a tua bênção seja sobre a tua igreja, Pai. Nós intercedemos em favor daqueles que já se encontram tomados por esse processo de frieza espiritual, que às vezes não creem mais, ou que simplesmente deixaram de participar das coisas do Senhor, se afastaram, distanciaram. Tem misericórdia, Pai. Nós intercedemos em favor de cada um, pedindo que o Senhor perdoe e que o Senhor traga de volta. Renova, firma-os em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos passar ao momento da ceia do Senhor.